Preciso fazer o meu planejamento. E aí surgem as dúvidas. O que fazer, o que não fazer? Será que eu estou acertando nas minhas escolhas? Então, calma, respira e vem comigo porque nesse vídeo eu separei 5 erros para você evitar no seu planejamento. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e seja bem-vindo a mais um vídeo. E pra gente começar, já curte esse vídeo, compartilhe com aquele amigo professor que precisa de ajuda na hora de realizar o planejamento de aula. E se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. O planejamento, ele é essencial na vida do professor, seja você já um professor experiente, com muitos anos de sala de aula, ou um professor iniciante que vai assumir a sua primeira turma. Então, não importa se você acabou de se formar ou se você já tem anos de escola, esse vídeo é para você. Afinal, a gente está aqui sempre para aprender cada vez mais e às vezes você pode estar cometendo algum erro aí no seu planejamento, então já assiste esse vídeo para você não errar mais. A gente precisa, então, partir da ideia que o nosso planejamento é o guia das nossas aulas. Então, por isso, o primeiro erro, e eu acredito que um dos mais graves, na minha opinião, é você esquecer informações importantes ou não detalhar a sua aula. Esquecer de alguma informação ou não pensar detalhadamente no passo a passo pode ser um grande erro na hora de você realizar o seu planejamento. Então, além do seu planejamento ser o guia da sua aula, quando o coordenador ele vai ler o seu planejamento, ele precisa entender o que você quer dar naquela aula. É como se fosse contar uma história. E se fosse necessário alguém dar aula no seu lugar, essa pessoa ela precisa conseguir executar a sua aula. Então, lembre-se que imprevistos acontecem e podem acontecer com qualquer um. E isso pode impedir que você dê uma aula. Se você, por exemplo, ficar doente, se o pneu do seu carro furar, se você, por exemplo, perder a hora. Alguns meses atrás, o meu filho, o Luke, ele precisou fazer uma cirurgia e eu não pude dar aula, mas como meu planejamento, outra professora conseguiu dar aula no meu lugar. Então você precisa estar ciente que imprevistos acontecem com qualquer um. Onde você menos espera, acontece um imprevisto e você acaba precisando que outra pessoa dê aula no seu lugar. Então o seu planejamento precisa ser detalhado para que qualquer um entenda o que você quer dar naquela aula. Então, para você não errar mais, eu vou dar um exemplo de como eu faço. Eu crio uma lista com tópicos do que eu quero alcançar, o que eu vou fazer, e depois eu vou escrevendo passo a passo. Quais os materiais que eu vou precisar, o que eu vou fazer de introdução, quais recursos eu vou utilizar naquela aula para explicar o conteúdo. Então, por exemplo, nessa aula eu quero dar um vídeo para poder dar uma explicação sobre essa atividade. Ou eu vou começar com essa brincadeira, depois eu vou dar essa atividade. Para essa atividade eu vou precisar de papel colorido. Tem o papel colorido na sala? Tem papel colorido na minha aula? Preciso comprar? Preciso pedir para a coordenação providenciar? Então, o legal do seu planejamento é que a sua aula detalhada vai ficar exatamente com tudo que você precisa para não ter imprevistos, não, mas para diminuir os imprevistos na hora que você for realizar a sua aula com seus alunos. O segundo erro é não levar em conta a sua realidade e a realidade dos seus alunos. Então, às vezes, a gente pensa que planejar a aula é engessar, é ficar naquele quadradinho, mas na verdade o planejamento ele vai te dar liberdade na hora da sua aula. Com o seu planejamento em dia, você precisa colocar o seu aluno no centro do aprendizado. E a gente tem que pensar, então, o que o meu aluno gosta? O que vai despertar o interesse deles? Quais os recursos que eu tenho na minha escola ou que eu consigo providenciar para Quais os recursos que eu tenho para proporcionar essa aula? E eu tô dando exemplos aqui da escola, se você vai ter o material ou não, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, grande parte do país ainda está com aula online, então nós temos que pensar ainda se eles possuem o recurso na casa, porque muitos ainda estão com a aula online. Por isso, pense sempre na sua realidade e na realidade dos seus alunos. Além de pensar isso, qual é a minha realidade, o que eu tenho disponível, o que eu não tenho, é legal, como eu falei, o seu aluno está no centro do aprendizado. Então, o que os seus alunos já sabem, aonde eles estão e aonde você quer chegar com os seus alunos. Porque não adianta nada você dar uma aula, planejar uma aula que não tenha contexto, que fique só as coisas jogadas. Então, precisa fazer sentido para o seu aluno. Então, por isso, pense conforme a sua turma desse ano para fazer o seu planejamento. E vamos para o terceiro erro, que é não revisar o seu planejamento constantemente. Eu preciso te contar um segredo.
que algumas vezes, ou na verdade muitas vezes, o seu planejamento não vai sair como você imaginou. E tá tudo bem. Você só precisa ficar atento para você se adaptar e rever sempre que for necessário. Eu lembro uma vez que eu fiz uma atividade sobre o corpo humano que era super interativa, era para fazer uma mão que se mexia, super legal, uma aula dinâmica, eles iam entender como funcionava a mão e eu não considerei o tempo que a atividade levaria, porque assim, com uma criança tudo bem, mas com 15 crianças não deu muito certo. E isso fez que a atividade ficasse cansativa, que as crianças se distraíssem. E aí logo na semana seguinte eu pensei em como não errar novamente. Então por isso deixa aí um pedacinho no seu planejamento para fazer anotações do que deu certo naquela aula e o que pode ser feito diferente. Ainda nesse ponto é importante a gente pensar também que cada turma é de um jeito. Eu já estou quase há 5 anos dando aula no primeiro ano do ensino fundamental. E aí é óbvio que a gente acaba vendo o que a gente deu no ano passado, a gente reaproveita algumas ideias que a gente gosta. Mas não adianta você querer pegar todo o seu planejamento de um ano anterior e querer aplicar com essa turma. Porque as turmas são diferentes, eles possuem conhecimentos diferentes, têm gostos diferentes. Então, às vezes, o que deu super certo numa turma, numa outra não vai dar. Então, por isso, reveja sempre o seu planejamento para ele estar alinhado com a sua turma, com a sua realidade. O seu planejamento ele precisa ser maleável. Não adianta você achar que você vai colocar numa caixinha e vai sair exatamente daquele jeito todos os anos daqui para frente, conforme você for fazer esse planejamento. Não, veja a sua realidade, seja flexível e adapte as suas atividades. E o quarto erro é não alinhar o planejamento com a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências gerais e específicas e as habilidades de aprendizagens essenciais de todos os alunos e que todos devem desenvolver durante toda a etapa da educação, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, com referência comum para todos os sistemas de ensino, a BNCC ela contribuiu para promover a qualidade do ensino em todo o Brasil. Por isso, ter o seu planejamento alinhado à BNCC é muito importante para que ele realmente tenha um segmento. Eu adoro quando vocês participam do vídeo, quando vocês comentam. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre BNCC, quer saber mais, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, que se bastante gente comentar, eu posso gravar um vídeo só sobre isso. E se você quiser conversar mais comigo também, já me segue lá no Instagram, é o @professoracoruja. E agora eu estou criando conteúdo exclusivo lá no TikTok. Então, se você quiser me seguir lá no TikTok, também é Professora Coruja. Eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo para você me seguir e a gente poder conversar mais. E o próximo erro que você precisa evitar é ficar muito preso ao seu planejamento. Lorena, você tá louca! É pra seguir o planejamento, que não era pra seguir o planejamento. O que eu faço? Eu não tô entendendo o que você quer. Calma, respira. O planejamento sim é para direcionar a sua aula, mas isso não significa que você precisa seguir todas as vírgulas do seu planejamento. Com o tempo, você vai deixar as coisas fluírem na sua aula, ver aonde os seus alunos estão indo com aquela conversa, o que está acontecendo. Mas pensa que o seu planejamento ele serve como um roteiro, um guia para você não se perder. Mas cada um usa do seu jeito. Quando você está começando na sala de aula, é natural você ficar mais preso ao seu planejamento e isso não tem problema nenhum. A questão é, não precisa seguir todas as vírgulas, você pode deixar as coisas fluírem. Escute os seus alunos. Eu adoro quando eu pergunto alguma coisa e os alunos me dão uma resposta do qual eu não estava esperando, ou quando a aula vai tomando um caminho que eu não imaginava. Isso é muito interessante, porque a gente tem que sempre pensar que o ponto principal são eles. Eles são a chave de tudo. Então, o seu planejamento é o seu guia. Calma, respira, usa como guia, mas não precisa ser a última bolacha do pacote, a única coisa que eu posso fazer, eu só preciso fazer isso. Não fique fechado, com a mente fechada de é só isso, é só isso. Esteja aberto além do seu planejamento. E já me conta aqui nos comentários qual erro que você já cometeu no seu planejamento, qual dica você daria para um professor que está começando. E você, professor, que está começando, me conta aqui qual a sua maior dificuldade na hora de fazer um planejamento, porque lembra, gente, que educação é isso, é a gente se ajudar. O seu comentário pode me ajudar, pode ajudar outros professores e eu adoro quando vocês comentam. E você já sabe qual é o pior erro de todos?
é você não se inscrever aqui no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, já clica aí no botão de se inscrever, clica no sininho e aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo professor que tá com dificuldade na hora de fazer o planejamento, ou com algum amigo professor que você gosta, porque quando você compartilha, você apoia o meu trabalho, mostra pro YouTube que você gosta de mim, não custa nada e eu fico muito feliz. Então compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook, da família, compartilhe aí com todo mundo e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!